Olá, meu nome é Louane Cesário, sou advogada sênior da área de imigração aqui na Drummond. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a nossa advogada Aline Moreira. Ela é especialista em vistos para o Brasil e ela vai explicar um pouquinho mais sobre os novos regulamentos, sobre vistos para investidores e vistos de trabalho. Nossa primeira pergunta vai ser sobre as mudanças trazidas pela nova lei de imigração, que é bastante recente, e também eu gostaria que você, por gentileza, acrescentasse as questões laborais relacionadas a essa nova lei. Oi, Luane. Olá para todos. Realmente essa questão da nova lei é muito importante porque é uma legislação recente que entrou em vigor em 2017 e ela trouxe várias mudanças para a imigração no Brasil. A principal mudança é que ela substituiu o Estatuto do Estrangeiro, que era da década de 80 e foi criado durante a ditadura militar no Brasil. Então ele tinha um viés muito mais protecionista e ele enxergava o imigrante como uma ameaça à segurança nacional. A nova lei, ao contrário, ela é muito mais acolhedora, tanto que ela traz diversos princípios de direitos humanos, como a não discriminação, inclusive ela prevê a igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros. E uma mudança muito importante nesse sentido foi a própria terminologia que a lei adotou. No Estatuto do Estrangeiro, o estrangeiro era chamado de estrangeiro. E agora, a partir da mudança da lei, ele é tratado como imigrante porque eles acreditam que essa terminologia é menos discriminatória. Em relação às solicitações de autorização de trabalho no Brasil, a gente tem diversas mudanças, mas a principal delas foi a criação do que a gente chama de autorização de residência. Foi uma figura criada pela lei que não é mais do que o processo de solicitação de autorização de residência para que o migrante possa obter o visto e entrar no Brasil. Quando o migrante está fora do Brasil, a gente chama esse processo de autorização de residência prévia. Mas também é possível que, estando no Brasil, o migrante mude de status por meio da autorização de residência. Excelente, então só boas notícias. Vou seguir aqui com a próxima pergunta. Você pode mencionar quais são os principais tipos de residência para quem deseja trabalhar no Brasil, Aline? Olha, nós temos diversas opções para quem deseja trabalhar no Brasil, que vão desde trabalho registrado até permissões com base em investimento. A primeira delas seria exatamente a autorização de residência para quem consegue um emprego em empresa brasileira e é registrado localmente no Brasil para trabalhar sob o regime CLT. Nós também temos a opção de autorizações de residência para finalidades técnicas, que é para aqueles migrantes que vêm para o Brasil ou para prestar assistência técnica ou para fazer transferência de tecnologia. A gente tem ainda a autorização de residência para o migrante que vai se tornar administrador de empresa brasileira, ou seja, ele vai assumir um cargo estatutário com poderes de representação perante terceiros. Como eu mencionei, tem a opção também do investidor, pessoa física, que é quando o migrante vem e com recursos próprios, ele investe em uma empresa no Brasil, seja ela já existente ou empresa nova. E temos também algumas opções que são para quem está em início de carreira, que é o estágio, o intercâmbio profissional e o treinamento profissional. Olha só, bastante categoria, né? Então, é sempre recomendável procurar um profissional que possa orientar qual é a categoria correta, certo? Exato. Vou seguir aqui, tá bastante interessante. Você poderia nos explicar se existe um processo de fast track ou algo similar ao premium processing que a gente usa aqui nos Estados Unidos para uma resposta mais rápida do governo? Luane, a imigração brasileira não prevê opção de fast track. Todos os processos, em geral, eles são analisados em um prazo de 30 a 45 dias a contar do protocolo. E aí, após esse prazo, se o migrante estiver fora do país, ele pode se dirigir ao consulado e, estando no Brasil, ele somente vai fazer o registro na Polícia Federal. No entanto, existe uma única alternativa que prevê um processo um pouco mais rápido, que ele vale somente para as autorizações de residência para fins técnicos e somente nos casos em que houver alguma situação de urgência ou emergência. Ainda assim, é necessário ter uma justificativa muito forte para esse pedido e não é cobrada nenhuma taxa adicional para análise do pedido mais rápido. Perfeito. E agora, seguindo mais na linha de investimento, existem investimentos que garantem a residência?
Existem. Como eu mencionei, existe o investimento para a pessoa física, que é o migrante que deseja investir em um negócio no Brasil. Então, ele, com os próprios meios, investe um valor que é determinado por lei em uma empresa no Brasil já existente ou uma empresa nova. E aí é necessário criar um plano de negócios para prever como essa empresa vai se desenvolver assim que ele, após o período de residência dele e tudo isso. E agora, também, recentemente, foi criada a figura de investimento em imóveis. Então, o migrante pode também adquirir uma residência caso ele adquira um imóvel no Brasil. Mas também existem algumas regras específicas para isso. Ótimo, deve ser similar ao Golden Visa que a gente vê na Europa, certo? Isso. Muito bem. Então, na sequência, eu gostaria de alguns detalhes sobre processos diferenciados por nacionalidade. Isso existe no Brasil? Existem. Existem alguns acordos dos quais o Brasil faz parte, que podem ser acordos regionais ou bilaterais, como o Acordo Brasil-Argentina, mas o principal deles, que é o mais utilizado, é o Acordo Mercosul. Por meio desse acordo, cidadãos dos países do bloco, eles estão autorizados a residir e trabalhar legalmente em outro país do bloco por meio de um processo de imigração muito mais simplificado. Só para vocês terem uma ideia, os países que hoje fazem parte do Acordo do Mercosul, que são beneficiados por ele, são o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e o Equador. Perfeito. Então, agora, para a gente finalizar essa nossa conversa, que tipos de documentos esses estrangeiros devem emitir ou quais são comuns aos estrangeiros que residam no Brasil por investimento ou por trabalho? Ok. Na verdade, existem diversos documentos brasileiros e a necessidade de obtenção vai depender muito do tipo de autorização que o migrante tem no país. Mas, como regra geral, os principais são o RNM, que é o Registro Nacional do Migrante, é como se fosse a identidade do migrante no Brasil. Assim que ele entra com o visto, ele precisa fazer um registro na Polícia Federal para obter esse número, e aí é emitido um cartão. O CPF também é muito comum, porque o CPF, além de questões fiscais, ele serve para o migrante lidar com questões do dia a dia, como abertura de conta em banco ou mesmo obtenção de uma linha telefônica. Temos também a CTPS, que não se aplica a todos os tipos de residência, depende do tipo de residência, mas ele é solicitado também junto ao Ministério do Trabalho. E, por último, nós temos a carteira de motorista, a CNH, cujas regras variam de acordo com a nacionalidade da pessoa. Excelente! Nossa, me sinto bem mais informada, gostei bastante do nosso papo e gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e também informar que nós temos vários outros vídeos e postagens bastante informativas nessa mesma linha no nosso canal do YouTube, nas nossas páginas, na web, então não deixem de conferir. Muito obrigada. Obrigada.